Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tratamento farmacológico da hipertensão arterial, né? Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre fisiopatologia, tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. Vou até deixar no card aí para vocês. Mas esse vídeo eu não falei, né, sobre o tratamento farmacológico. Disse que ia fazer outro vídeo e esse é o vídeo agora sobre esse tratamento, né? Sobre essa forma de tratamento que a gente sabe que a hipertensão arterial ela precisa de um tratamento associado, medicamentoso e não medicamentoso, com mudança de hábito de vida, para o indivíduo conseguir controlar essa doença que é crônica, né? Então vamos começar falando aqui sobre o tratamento medicamentoso para hipertensão arterial. Bom, como que é feito esse tratamento? Esse tratamento ele vai ser feito por algumas classes de medicamentos, né? Então a gente pode utilizar os diuréticos, que podem ser os diuréticos tiazídicos ou os diuréticos de alça, né? A gente vai falar sobre cada um deles. Bloqueadores de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o IECA e o BRA. Bloqueadores de renina, né? Que é no caso só o alisquireno, a gente vai falar muito pouco deles, eles são um pouco mais recentes, né? E a gente não utiliza tanto, mas eles existem, né? Os antagonistas da aldosterona, utilizados principalmente para hipertensão arterial primária, para indivíduos com aldosteronismo primário também, né? Hipertensão resistente, eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? Os beta-bloqueadores são muito comuns de serem utilizados, né? Os bloqueadores alfa-adrenérgicos, agentes simpaticolíticos, né? Que são é, também uma possibilidade, né, de medicação que a gente pode utilizar. Bloqueadores de canal de cálcio e vasodilatadores diretos, que são menos utilizados, mas também podem ser utilizados para o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, tá? Então, essas são as classes de medicamentos que a gente pode utilizar. Lembrando que a gente pode utilizar alguns deles em associação para aumentar a eficácia, e quando for o caso, né, eu vou falar para vocês qual medicamento pode ser utilizado com qual, né? Vamos ver aqui então. Vamos começar falando sobre os diuréticos, tá? Então, a gente tem dois tipos de diuréticos que a gente pode utilizar, que são os diuréticos tiazídicos e os de alça. Os diuréticos tiazídicos, eles agem reduzindo, eles agem inibindo a bomba de sódio e cloreto, né? Então, vai reduzir a ação dessa bomba de sódio e cloreto, que é uma bomba de cotransporte, né? E essa bomba, é, quando ela está inibida, né, nesse caso aí, o indivíduo ele vai ter maior excreção de sódio. Então, no caso do diurético tiazídico, ele vai gerar uma natriurese, né? Então, o cara vai liberar muito sódio na urina, lembrando que é um diurético, ele vai aumentar a micção, né, vai aumentar a diurese dessa pessoa, mas não é qualquer diurese, é a diurese com sódio, tá? Então, existe um aumento aí da liberação de sódio por inibição da bomba de sódio e cloreto, né? Além disso, esse medicamento ele pode gerar, então, uma vasodilatação a longo prazo, tá? Então, o indivíduo que utiliza o diurético tiazídico há mais tempo, ele pode ter também um efeito vasodilatador. É importante a gente controlar bem esse efeito, porque esse efeito pode gerar uma hipotensão, inclusive reativa ao medicamento para o paciente, né? Então, a gente tem que controlar isso muito bem e ver quais medicamentos a gente vai associar, né? A eficácia dos diuréticos tiazídicos ela é aumentada quando a gente utiliza eles em associação com IECA, BRA, ou seja, são medicamentos, né, classe de medicamentos que vão alterar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também com beta-bloqueadores que vão alterar características ali do ciclo cardíaco relacionados à pressão arterial, né, à hipertensão arterial, tá? Então, eles podem ser utilizados, né, os diuréticos tiazídicos em associação com essas três classes de fármacos e muitas vezes vão ser utilizados mesmo a depender, né, do nível de hipertensão arterial que a pessoa tem, né? Quando você coloca eles com inibidores de canal de cálcio, a eficácia deles é reduzida, então não é indicado então essa associação de diuréticos tiazídicos e inibidores de canal de cálcio, tá? E eles podem trazer alguns efeitos adversos, como a hipopotassemia, né? Redução, aumento do colesterol e aumento também da resistência à insulina. Esse, essa esse efeito adverso, né, resistência à insulina aumentada, é muito comum, né, no caso dos diuréticos tiazídicos, e a gente pode utilizar eles em associação com outros medicamentos que protegem o indivíduo, né, dessa resistência à insulina para ele não desenvolver uma DM2, por exemplo, né? Os diuréticos de alça, eles vão agir mais ou menos parecido, tá? Só que eles vão inibir outra bomba, que é a bomba de um sódio, um potássio e dois cloretos, que a gente conhece, na alça de Henle, tá? A inibição da bomba de sódio e cloreto vai acontecer no túbulo distal, né? No túbulo contorcido distal, então tem essa diferença. No caso do diurético de alça, o próprio nome dele já diz, ele vai inibir a ação de uma bomba, né? No caso, sódio, potássio e dois cloretos,
na alça de Henle, tá? Na região mais espessa da alça de Henle. Quando que a gente deve utilizar esse medicamento, né? Então, para qual paciente que a gente vai passar os diuréticos de alça? Para pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular baixa, né? Então, o indivíduo que tem uma perda de função renal maior, né? O clearance de creatinina dele está afetado, a gente pode utilizar um diurético de alça nesse caso. Não vai utilizar o diurético tiazídico, né? Mas o diurético de alça ele pode ser utilizado. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, também é interessante você utilizar o diurético de alça para controle de pressão arterial e pacientes com retenção de sódio e edema, né? Então, se esse paciente tem um mixedema muito grande, associado com o acúmulo de sódio no líquido extracelular, a gente pode utilizar o diurético de alça, que ele vai auxiliar também nesse processo, tá? Agora pensando nos bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Nós temos, na verdade, três, tá? Mas a gente vai falar principalmente do IECA e do PRA. Os inibidores de renina é só o exemplo mesmo, que é o Alisquireno, a gente não tem tantas informações assim para passar sobre eles, né? Eles não são tão utilizados. Então vamos pensar primeiro no IECA. O IECA, qual que é o mecanismo de ação dele? Ele vai reduzir a angiotensina 2, porque ele é o inibidor, né, de enzima conversora de angiotensinogênio, né? Então, se ele inibe essa enzima, ele não vai deixar com que o organismo forme a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, né? Então, a gente vai ter uma redução da angiotensina 2. Além disso, ele vai aumentar a bradicinina, porque se ele inibe a ECA é uma enzima que vai inibir a liberação da bradicinina. Se você inibe a ECA, você está aumentando a liberação de bradicinina. E a bradicinina é um importante vasodilatador que também age, né, como agente hipotensor também, né? E também reduz a atividade simpática. A gente sabe que a atividade simpática ela tem uma relação direta com o aumento da PA, né? Então, esse medicamento ele tem uma ação muito forte aí com relação à redução da pressão arterial, né? Ele não deve ser combinado com os BRA, tá? Porque o IECA combinado com o BRA, ele não vai ter uma eficácia maior, então não tem necessidade de a gente fazer isso. Mas eles podem ser associados, tanto o IECA quanto o BRA, eles podem ser associados com alfa-bloqueadores adrenérgicos, né? é, Inibidores de cálcio e também diuréticos. A gente pode fazer essa combinação aí que aumenta a eficácia desses medicamentos, tá? O BRA, o mecanismo de ação do BRA é bloquear receptores de angiotensina 1, tá? E aí, quando você tem inibição da captação, né, da angiotensina 1, ou seja, os receptores de angiotensina 1, a angiotensina 2 que se ligar nos receptores de angiotensina 2, ao invés de gerar vasoconstrição, ela vai gerar uma vasodilatação. Isso é um efeito contrário que pode ser gerado por falta da atividade dos receptores de angiotensina 1, tá? Então, o BRA diminui a pressão arterial por conta disso, né? E aí existem alguns efeitos adversos, né, desses medicamentos, em geral, tá? Então, de todos eles, esses efeitos adversos vão acontecer, com exceção do angioedema, que vai acontecer só com os inibidores de ECA, né? Tosse seca e insuficiência renal funcional, tá? Principalmente a tosse seca é a que mais aparece nos pacientes, justamente por conta desse efeito vasodilatador que esse medicamento tem por aumento da bradicinina, e aí você aumenta, então, as reações alérgicas nesse indivíduo no aparelho respiratório, né? Principalmente na via aérea superior. Então, o cara ele vai ter um acometimento forte ali de tosse seca. E isso, inclusive, é um dos motivos para parar de utilizar esse medicamento se o indivíduo estiver tendo muito esse efeito adverso, né? Mas isso aí a gente vai saber por que está acontecendo, né? Vamos lá. Antagonista de aldosterona é outro tipo de medicamento que a gente pode utilizar para hipertensão arterial. O antagonista de aldosterona, qual que é o exemplo principal dele? A espironolactona, né? Espironolactona é um antagonista não seletivo da aldosterona e ele vai ser utilizado ou isolado ou em associação, principalmente com o diurético tiazídico. Então, a gente pode complementar, né, aumentar a eficácia do antagonista de aldosterona, no caso a espironolactona, com o diurético tiazídico também, tá? Então a gente vai fazer essa associação. Para quem que ele é indicado? Ele é indicado para indivíduo que tem hipertensão arterial primária, né? O que é hipertensão arterial primária? É hipertensão de origem genética, né? Monogênica. O cara ele tem uma alteração genética que faz ele ter hipertensão arterial. Ele pode ter o aldosteronismo primário, a gente vai utilizar esse medicamento para tratar o aldosteronismo primário, e a hipertensão resistente a fármacos também tem uma certa resposta ao antagonista de aldosterona, tá? Qual o efeito adverso que esse medicamento pode levar? Ele pode gerar ginecomastia, impotência sexual e anormalidades menstruais, porque
A espironolactona, ela se liga à progesterona e também se liga ao receptor de progesterona, né? Então, ela pode gerar, então, esses efeitos adversos aí. A gente sabe por que que esses efeitos estão sendo gerados, né? Bom, pensando agora nos beta-bloqueadores, é uma classe muito famosa e muito utilizada, né, para controle de pressão arterial, né? O beta-bloqueador, qual que é o mecanismo de ação dele? Ele vai bloquear o receptor beta-adrenérgico, principalmente o beta-1, né? O beta-1 ele seria mais cardioespecífico, vamos pensar assim, né? E aí, quando ele reduz, né, a ação do beta-1, quando ele bloqueia o beta-1, ele gera uma redução do débito cardíaco, né? Uma redução da frequência cardíaca e uma redução da contratilidade cardíaca, né? E isso vai também inibir o sistema nervoso central e liberação de renina. Lembrando que o beta-1 está presente no coração e nos rins. Nos rins, ele gera a produção de renina, e no coração, ele aumenta a débito cardíaco, aumenta a contratilidade cardíaca, aumenta a frequência cardíaca. Então, se eu estou bloqueando esse receptor, eu vou gerar os efeitos contrários, então, da ação dele, tá? E esses efeitos contrários da ação dele vai reduzir a pressão arterial do indivíduo, né? A potência dele vai ser aumentada quando você associa ele com diurético, tanto tiazídico quanto de alça, e a gente vai olhar, o paciente vê, olha, o paciente tem uma TFG baixa, vou utilizar um diurético de alça, eu posso associar com beta-bloqueador, principalmente se ele tiver uma doença cardíaca concomitante ou também uma comorbidade associada, né? Então, é muito comum você ver paciente cardiopata com hipertensão arterial utilizando beta-bloqueador, porque ele vai reduzir o risco cardiovascular dessa pessoa que já tem uma doença cardíaca naquele momento ativa e também tem comorbidades associadas que aumentem o risco cardiovascular. Então, uma dislipidemia, uma diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, né? Então, a gente vai ter essa associação aí, tá bom? Bom, bloqueadores alfa-adrenérgicos. Você vai bloquear receptores alfa, né? Receptores alfa-adrenérgicos, reduzindo então a resistência vascular periférica, porque você reduz a vasoconstrição gerada por parte principalmente do receptor alfa-1, que está presente na musculatura lisa dos vasos, né? E que ele gera, né, uma contração dessa musculatura lisa, gerando vasoconstrição. Se você reduz a ação dele, você reduz também a resistência vascular periférica, que advém de um aumento, né, de vasoconstrição periférica também, né? Então, essa é a ação principal dos bloqueadores alfa-adrenérgicos. Eles são eficazes na redução de sintomas para homens com hiperplasia prostática, né? Então, ele reduz sintomatologia urinária, né, de trato urinário inferior, nesses casos aí dos homens com hiperplasia prostática. Então, você pode pensar em utilizar os bloqueadores alfa-adrenérgicos nesses casos. E também ele vai ser utilizado primariamente, ou seja, como tratamento principal, para pacientes com felcromocitoma, né, que também vai aumentar a PA, e aí a gente vai poder tratar dessa forma também com esses bloqueadores alfa-adrenérgicos, beleza? Agentes simpaticolíticos, né? Os agentes simpaticolíticos, eles são agonistas alfa-2 simpáticos, né, que possuem ação central, ou seja, vão ter ação no sistema nervoso central, e essa ação dele no sistema nervoso central vai causar uma redução da resistência vascular periférica, porque ele inibe o fluxo simpático, né? Então, ele age tanto nas regiões pré-sinápticas quanto nas regiões pós-sinápticas, e ele vai inibir, então, a ação do sistema nervoso autônomo simpático, ok? Fazendo isso, ele reduz a resistência vascular periférica. Reduzir resistência vascular periférica significa reduzir PA, tá? Eles são úteis para pacientes que têm neuropatia autônoma, e a neuropatia autônoma geralmente ela vai cursar com uma desnervação dos barorreceptores, que gera, né, uma alteração ali, né, do valor em que esse barorreceptor está setado para pressão arterial, e pode gerar uma hipertensão, né, associada a esse caso aí, uma hipertensão secundária, né? Quais efeitos adversos que esse medicamento pode causar? Pode causar sonolência, porque ele está atuando direto no sistema nervoso central. Vai causar também boca seca, porque ele pode atuar lá no nosso centro da sede, né? É, gerando alterações, né, na homeostasia do centro da sede. E também hipertensão de rebote, caso você pare a administração do medicamento. O indivíduo vai ter uma hipertensão até mesmo piorada se você parar o uso desse medicamento. Ele não é tão utilizado assim, mas ele é uma classe que pode ser utilizada, né? Bloqueador de canal de cálcio. Bloqueadores de canal de cálcio, eles vão bloquear o canal L, né? E quando eles bloqueiam isso, eles vão reduzir o influxo de cálcio para a célula, né? E a gente sabe que o influxo de cálcio, ele aumenta muito a potencialidade da contração muscular, né? Então, se você reduz a entrada de cálcio dentro da célula, você vai reduzir também a vasoconstrição. Você vai inibir a vasoconstrição,
porque você está diminuindo a potencialização da contração muscular, né? Eles podem ser associados, né? Então, podem ser utilizados tanto isolado quanto associados. Eles vão ser associados com IECA, com beta-bloqueador e com alfa-bloqueador também, tá? Então, a gente pode utilizar eles em associação, porque isso vai aumentar a eficácia dos bloqueadores de canal de cálcio, tá? Eles podem causar rubor, edema e cefaleia, são os efeitos adversos que a gente pode encontrar nesse medicamento, tá? E por último, os vasodilatadores diretos. Vasodilatadores diretos não são tão utilizados para o tratamento, né? Mas a gente pode utilizar sim, porque eles geram uma redução da resistência vascular periférica, justamente porque aumentam a vasodilatação, né? Só que concomitantemente a isso, eles vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no final das contas vai gerar reabsorção de sódio por causa da aldosterona, vasoconstrição por causa da angiotensina 2, que vão aumentar a PA, né? Então, existe uma ação um tanto quanto estranha no caso desses medicamentos, né? Eles ativam o sistema nervoso autônomo simpático também, que também vai gerar aumento de PA, e aumenta a retenção de sódio justamente por conta da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esses medicamentos aí, eles têm um efeito meio esquisito, né? Mas eles vão gerar redução da resistência vascular periférica, que a longo prazo, médio e longo prazo, pode gerar, sim, uma redução de PA, né? Eles são mais eficazes quando são associados a beta-block e diuréticos, tá? E existem dois exemplos principais deles, né? A hidrolisina, que gera aumento do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, né? Então, aí quando você gera aumento do óxido nítrico, a sua vasodilatação, ela com certeza vai passar desses efeitos aqui, né? Que são gerados pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação do sistema nervoso simpático, porque o óxido nítrico ele é muito forte, né? Ele vai gerar uma vasodilatação muito potente. E o minoxidil, né? Que ele é mais utilizado para pessoa criar barba, por exemplo, né? Mas a hipertricose, que seria o aumento dos pelos, ela é um efeito adverso, ela é um efeito colateral do minoxidil, né? Então, o minoxidil ele tem um efeito principal de vasodilatação, né? Então, ele é um vasodilatador direto, tá bom? É, foram esses, né? São essas as classes de medicamento que a gente pode utilizar para tratamento de pressão arterial. Vou deixar aí no card o vídeo em que eu falo da fisiopatologia, da abordagem do paciente, da classificação, do diagnóstico e do tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. E vou deixar também outros vídeos relacionados a, principalmente, situações aí de síndrome metabólica, né? Então, por exemplo, dislipidemia, diabetes, né? Obesidade. A gente pode ter associação aí entre esses casos, é muito importante a gente saber ligar uma coisa com a outra, tá certo? Valeu aí pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!